Oi, gente! Bom, né? Agora na última aula, nós estudamos o que? Conjunção integrante, certo? E hoje nós vamos ver a partícula que. Novamente, partícula que. Sim, nós vamos ver a partícula que funcionando como conjunção e interjeição. Não somente como conjunção integrante. O que tem outras classificações ainda, né, enquanto conjunção. E a gente vai ver também ele assumindo aí a função de interjeição. Então vejam, né, lá. Esse texto é tirado do livro da gramática de vocês. Leia. Saudade é um pouco como fome, só passa quando se come a presença. Mas às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco, quer se absorver a outra pessoa toda. Essa vontade de ser o outro para uma unificação inteira é um dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida. Oba, quem disse isso, né? Clarice Lispector. Então, esse trecho foi tirado exatamente, né, desse texto da Clarice. Ela diz assim: às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco. Bonito, né, gente? Às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco. Muito bonita, né? Muito bonito esse trecho aí, desse texto da Clarice Lispector. Então, vamos lá. Quantas orações há nesse trecho? Justifique sua resposta. Todo mundo sabe dizer, até porque está destacado, olha. Um verbo, dois verbos. Se eu tenho dois verbos, automaticamente nós vamos ter duas orações. Há duas orações. Justifique. Porque existem dois verbos, é e é, certo? Então, há duas orações. Quem está ligando é a primeira e a segunda oração. O que? O conectivo. Que? Às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco. Tão que. Vocês lembram disso aqui, né? O que, mas ele está antecedido tão. Lembraram? Ela é uma adverbial consecutiva. É uma adverbial consecutiva. O que está antecedido aí, o tão está antecedendo aí o que. Então, eu já sei que eu vou ter uma adverbial consecutiva. Então, vamos ver. Né? Então, neste caso, a partícula que destacada, serve de conectivo entre as duas orações, a gente já viu, né? Então vamos lá, tá aqui a partícula que, olha. Qual é a classe gramatical? Já dissemos que a classe gramatical é uma conjunção, né? Ela é uma conjunção. A classe gramatical, ela é uma conjunção subordinativa consecutiva. A classe gramatical do que é uma conjunção subordinativa consecutiva. E qual é a função sintática? Ou seja, por que ela é uma conjunção subordinativa consecutiva? Porque ela introduz a oração subordinada adverbial consecutiva, certo? Essa é a função sintática. Então, veja a função sintática. Ela introduz a oração subordinada adverbial consecutiva. Então, nós vamos estudar agora isso, né? A função do que. Olha aí o que. Localizar o que e observar a função. Nós vamos estudar todas as funções? Não, nós estamos vendo o que apenas como conjunção e como interjeição nós vamos estudar. Futuramente nós vamos estudar o que assumindo outras classes gramaticais. Hoje nós vamos ver apenas o que enquanto conjunção e interjeição. Tá bom, gente? Então, o que? Ele tem a classe gramatical e ele tem a função sintática. Classe gramatical, conjunção subordinativa consecutiva.
Função sintática, ele introduz a oração subordinada adverbial consecutiva. Vejam aqui. Portanto, nesse trecho, a partícula que classifica-se como: mas se às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco. Então, destacamos o que, né? Aí a classe gramatical e a função sintática. Então, classe gramatical. Qual vai ser a classe gramatical? Conjunção subordinativa consecutiva. E o que, né? Qual é a função sintática? Ele introduz a oração subordinada adverbial consecutiva. É isso que a gente tem que saber. A classe gramatical e a função sintática, certo? Dos ques, enquanto conjunção e enquanto interjeição. Bom, gente, agora nós vamos continuar, né, fazendo uma análise aí desse que, né? A maioria decidiu que você continue na liderança. Então, observe aí que nós temos, a maioria decidiu isso. Então, já sabemos que é uma conjunção integrante, certo? Porque a oração integrante, ela introduz a oração subordinada substantiva. Por que ela é substantiva objetiva direta? Porque você diz assim, a maioria decidiu o que, então esse que tem um valor de objeto direto, então por isso ela é objetiva direta. Mas nós estamos fazendo uma análise do que, da partícula que. Aqui, olha, o clube precisa de que este time vença. O clube precisa de que, ó, o verbo transitivo indireto, por isso ela é uma objetiva indireta, certo? Então, nós estamos fazendo uma análise desses ques, do primeiro que, do segundo que. Então, nós já sabemos que esses dois ques, né, eles são a conjunção subordinativa substantiva. Por que que ele é subordinativo a substantivo? Porque tem um valor de isso, certo? Então, vamos ver aqui a função do que. Partícula que. A partícula que é uma conjunção subordinativa, substantiva, objetiva indireta, certo? Por quê? Qual é a função sintática? A função sintática é que ela introduz a oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Ela introduz, certo? Então, classe gramatical e função sintática. Agora vamos ver da primeira. A maioria decidiu isso. Nós vamos ver a partícula que, certo? Que partícula é essa? Então, ela é uma conjunção subordinativa, substantiva, objetiva, direta. Qual é a função sintática? Ela introduz a oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Isso nós estamos falando da partícula que, dessa partícula aqui. Então, os ques, né, que vão aparecer agora nas orações, eles têm essa função, tanto da classe gramatical como a função sintática. Esse trecho foi retirado lá da gramática de vocês. Quando é que o que assume a posição de conjunção coordenativa aditiva? Quando ele é igual a i, ele tem valor de i. Função sintática, introduz a oração coordenada sindética aditiva. Vejam, estuda que estuda, mas não é aprovado. Ele tem o valor de i, gente. Ó. Estuda e estuda, mas não é aprovado. Corre que corre. Corre e corre, mas nunca alcança. Então, quando esse que tiver o valor de i, esse que é uma conjunção coordenativa aditiva, certo? Sempre lembrando que essa função sintática, né, depende daqui, né? Classe gramatical, aí vem a função sintática. Assim, olha, o pois, quando é que o que é conjunção explicativa? Quando é precedido de verbo no imperativo, sempre que indica uma ordem ou um pedido, já disse até para vocês, né? Então, veja, olha, venha logo, que já cansamos de esperar. Venha logo, pois já cansamos de esperar. Então, esse que, quando ele tem um valor de pois, a função sintática é introduzir a oração coordenada sindética explicativa. Fiquemos juntos, que a união faz a força. Pois a união faz a força. Então, o que tem um valor de pois. Então, o que ele é? Esse que é uma conjunção explicativa. O que também pode ser condição integrante. Isso aqui nós estamos sabendo toda hora, né, gente? Quando é que o que é uma condição integrante? Quando ele tem um valor de isso. Olha aqui, olha. É importante isso. Ninguém sabe isso.
Ah, então toda vez que o que tem um valor de isso, ele é uma conjunção integrante. Então, qual a classe gramatical? Conjunção integrante. Qual a função sintática? Introduz a oração subordinada substantiva. Certo? O que também, ele pode ser, a classe gramatical dele pode ser uma conjunção subordinativa causal. Vou correr, porque a confusão é grande. O que tem um valor de porquê. Qual a função sintática? Ele introduz a oração subordinada adverbial causal. Ok, gente? Então, veja aí, o que pode ser uma conjunção coordenativa, quando ele tem o valor de i. Ele pode ser uma conjunção explicativa, quando ele tem o valor de pois. Ele pode ser uma conjunção subordinativa integrante, quando ele tem o valor de isso. Ele pode ser uma conjunção subordinativa causal, quando ele tem o valor de porquê. Está lá no livro de vocês, abram lá no livro. Continuando, o que também pode ser uma conjunção comparativa, quando ele introduz a oração subordinada adverbial comparativa. Ria mais alto do que todos, estudou menos do que nós, quando faz uma comparação, aí ele é comparativo. O que também pode ser uma conjunção consecutiva, quando ele é precedido dessas palavras, tanto, tal, tão e tamanho. O barulho foi tão alto que nos apavorou. Então, o que é esse que? É uma conjunção consecutiva. Qual a função sintática? Ele introduz a oração subordinada adverbial consecutiva. Final. Fiz-lhe um sinal que se calasse. Para quê? Tem um valor de para quê. Ele introduz a oração subordinada adverbial final, a função sintática. O que ainda pode ser temporal, quando ele tem o valor de quando. Aberto que foram os portões, quando os portões foram abertos. Então, qual a função sintática? Introduz a oração subordinada adverbial temporal. Então, é só vocês ficarem ligados. O que pode ser comparativo quando faz uma comparação. Ele pode ser consecutivo, quando o que está antecedido dessas palavras. Ele pode ser final, quando o que tem um valor de para quê. Ele pode ser temporal, quando o que tem um valor de quando. Certo? Então, todos os casos de conjunção. Mas o que também ele pode ser uma interjeição. Isso é muito fácil, olha, acentuada, é muito prático. Vem seguida de ponto de exclamação e é acentuada. Não tem função sintática, você coloca simplesmente a classe gramatical, é uma interjeição, né? Acentuada, olha. E vem sempre seguida de um ponto de exclamação, que o resultado do concurso ainda não saiu, né? Então, é fácil saber quando é que ele é uma conjunção. Então, todos os casos, está aqui, resumidamente. Pode ser uma conjunção coordenativa aditiva, quando ele tem um valor de i. Falou o que falou, está sempre entre verbos, gente. A outra dica é estar entre verbos. Ele pode ser adversativo, outra função, quando ele tem um valor de mas. Outro, mas não eu, fará o trabalho. Explicativa, né, quando ele tem o valor de pois. Não faça isso, pois você pode se machucar. Subordinativo integrante, quando ele tem o valor de isso, isto. Você disse isso, isto, né? Que isto, você disse isso. Subordinada final, quando tem o valor de para quê, fiz-lhe um sinal para que fosse. Consecutiva, quando ele está antecedido, né? Olha, do tanto, do tão. Subordinada causal, quando ele tem o valor do porquê, cortaram a luz porque não pagaram a conta. Subordinada temporal, ontem que encontrei você, pude relembrar os velhos tempos, ontem quando encontrei você. Ou ainda não apareceu lá o concessivo, que ele mandasse embora, eu não iria, mesmo que embora, né, me mandasse embora, eu não iria. Então, são as funções do que. Além disso, o que pode ser interjeição, está sempre acentuada, que isso é um absurdo. E também o que pode ser uma partícula de realce. Ela também, gente, é chamada de partícula expletiva. Ela pode ser retirada da frase sem prejuízo de sentido. Quase que não chego a tempo. Quase não chego a tempo. Elas é que sabem o que fazem. Elas sabem o que fazem. Então, é só de realce, né? Ela pode sair da oração, ela não faz nenhum sentido aí nesse meio. Então, é chamada de partícula de realce
ou partícula expletiva. Agora vocês respondam a gramática, né? A atividade está na página 107 à página 112. Nos comentários vocês digam para mim, né, se ficou alguma dúvida. Digam alguma coisa, comentem, participem, que eu estou aguardando vocês. Até a próxima!